Olá pessoal, aqui é o Emanuel, o Ultra Tokusatsu XD, e sejam bem-vindos a mais um Retro Anime XD. E hoje, galera, nós vamos relembrar um clássico anime que acabou sendo um icônico marco na história da vida adolescente de todo o público fã de animes. Estou falando do clássico anime Bleach, um grande sucesso do público adolescente criado pelo genial Tite Kubo, com uma ideia de criar um universo totalmente moderno focado em ceifadores de alma, conhecido como Shinigamis na história do folclore japonês. E o anime teve o total de 4 filmes de animação, 2 OVAs, diversos jogos de videogame e apenas um filme live action. E o anime começou exatamente como um mangá, lançado no dia 20 de agosto de 2001, com um total de 74 volumes, e já a sua série animada foi só adaptada em 2004. E aqui a gente vai falar sobre a sinopse do anime e também de algumas curiosidades e também a passagem, é claro, do anime aqui no Brasil em 2 emissoras de TV diferentes. Mas antes disso, se inscreva no canal e ative as notificações para vocês não perderem um conteúdo novo, e deixe aquele like maroto se você gostar do nosso vídeo e compartilhe com seus amigos para me dar aquela moral, beleza? Então, sem mais delongas, vamos partindo direto para mais um vídeo de animes retrô aqui no meu canal para vocês. Então, vamos nessa! E o anime Bleach estreou só no dia 5 de outubro de 2004 e durou até 2012, com um total de 366 episódios divididos em 2 temporadas, como o arco da Sociedade das Almas e principalmente o Mundo Rueco. E a animação só retornou 11 anos depois, em 2022, com o novo arco atual, a Guerra Sangrenta de 100 anos, e com 3 partes divididas do arco, e a gente ia ter exatamente esse ano a 4ª parte, que seria o desfecho da história das novas aventuras de Ichigo e seus aliados contra o antigo extinto exército dos clãs dos Quincy. E agora que teve um previsto aí de um contratempo, o retorno da 4ª parte dessa nova saga que eu falei para vocês acabou sendo adiada e só vai vir em 2026, no ano que vem. E a sinopse do anime foca exatamente no protagonista Ichigo Kurosaki, um jovem adolescente de 15 anos que tem uma habilidade em comum de ver almas com seus próprios olhos, até mesmo tocando nelas, e de maneira totalmente normal. Isso que ele adquiriu foi desde criança, quando ele previu uma estranha criatura chamada de Hollows, mas também esse dia acabou mudando quando ele conhece uma Shinigami chamada Rukia Kuchik, e que acaba o protegendo e também descobrindo que ele pode ver ela visivelmente. Mas aí então um Hollow aparece para atacar sua família, e Rukia tenta protegê-lo e principalmente a sua família, as suas 2 irmãs e seu pai, mas ela acaba se ferindo nessa luta. Então ela acaba passando seus poderes para o protagonista, se apresentando como um Shinigami substituto. Mas aí então ele tem o objetivo e a sua missão de destruir todas essas criaturas malignas conhecidas como Hollows, e mandando-os de volta para a Sociedade das Almas e salvando outras almas perdidas no seu mundo. Mas ele também, além de enfrentar os Hollows mais perigosos, também irá encarar muitos inimigos poderosos que vivem na Sociedade das Almas, e que é a terra natal dos Shinigamis, como no caso da Rukia Kuchik. E ele vai contar com a ajuda dos seus poderosos aliados com poderes espirituais, ou seja, os seus amigos de escola, como a Orihime Inoue, que é a personagem que é muito apaixonada pelo protagonista, e também o seu grande amigo Shed, mas o seu nome verdadeiro é Sado, e Shed é apenas apelido. E também conta com a ajuda do seu amigo e também rival Uryu Ishida, e que é membro do extinto clã dos Quincy, e que na época era considerado os grandes inimigos mortais do Shinigami nas Sociedades das Almas. E a animação, que retornou 11 anos depois, em 2022,
com 3 partes atuais da Guerra Sangrenta de 100 anos, a gente tem o incrível retorno dos Quincy, e que agora, com um novo exército formado, eles buscam vingança contra os Shinigamis que acabaram ceifando a sua vida e tomando o seu reino. E essa nova animação traz novos personagens e também novas habilidades para os protagonistas atuais. E a animação, que teve apenas 2 temporadas anos atrás, durante 9 anos, de 2004 até 2012, contou com episódios fillers e também com gênero de muita ação, vida escolar, fantasia e além de sobrenatural e principalmente mistérios para não ficar de fora. E esse foi um dos animes icônicos que conquistou o público adolescente, sendo bem aceito e também por ser um marco muito marcante no coração, principalmente fazendo história na televisão. E além dos gêneros que eu falei de ação, vida escolar, fantasia, sobrenatural, também traz um alívio cômico também, e além de muito drama. E o anime só chegou aqui no Brasil no dia 1º de setembro de 2007, sendo transmitido pela Animax e principalmente pela Play TV, conquistando muitos fãs na televisão por assinatura. E o anime também ganhou seu filme live action produzido pela Warner Bros. Em 2018, lançado pela Netflix, só que focando exatamente no início da série da Sociedade das Almas. Mas apesar de ter trazido alguns eventos bem diferentes, separados em pedaços de cada um dos episódios, o filme acabou não ganhando uma sequência. Mas além dos seus jogos e filmes e além dos OVAs, o anime também conquistou o público com as suas músicas de aberturas tocadas em gênero rock. E foram 10 no total, e as músicas são também uma grande nostalgia pura e muito gostosas de se ouvir, mas que até hoje é muito tocada e muito ouvida pelos fãs, graças a esse anime que acabou sendo uma grande inspiração do próprio Chichi Kubo, focado nas lendas dos ceifadores de alma, que são os Shinigamis. Portanto, graças a isso, ele resolveu trazer essa ideia de criar um anime totalmente inspirado nesse universo dos Shinigamis, que ele precisou de ter uma ideia para poder criar essa série. E olha, agora eu tô chegando ao ponto de contar para vocês algumas curiosidades bacanas por trás da criação do anime e principalmente dos personagens mais importantes, que são os protagonistas de Bleach. E agora eu vou falar de algumas curiosidades muito bacanas por trás do universo de Bleach, mas eu vou começar falando da real inspiração do próprio Chichi Kubo por trás da criação e da inspiração do nome do anime. Tudo começou quando ele estava perto de querer criar um mangá, só que inspirado no universo dos ceifadores de alma, que são os Shinigamis. E fascinado com esse universo, que ele ficou muito impressionado, ele queria criar um mangá seu. Então a ideia de que Bleach, na verdade, não seria esse nome. É que no começo ele ia batizar esse anime com o nome de Black. Um Black que é uma referência às roupas negras que os ceifadores de alma usavam, que são pretas. Mas aí, então ele acabou vendo esse nome Bleach bem no álbum de discos da banda de rock Nirvana. E aí, então ele decidiu tirar o Black e pegar esse nome Bleach, o que ficou muito bem identificativo e bem formado para a criação do seu mangá e também do seu futuro anime. E isso tudo foi uma referência alvejada pelos Shinigamis, aqueles que têm a capacidade de usar poderes sobrenaturais e espirituais, e usando roupas pretas idênticas aos lendários Shinigamis do folclore japonês. E foi exatamente assim que surgiu esse nome Bleach, graças a essa genialidade que o Chichi teve em mente depois que viu os álbuns de disco da banda Nirvana. E ia ser Black, mas ele tirou Black e mudou esse nome para Bleach. E também uma outra curiosidade é que a Rukia Kuti, a Shinigami que apareceu no primeiro episódio ao lado de Ichigo Kurosaki no começo da série, ela seria na realidade a principal protagonista do anime. Mas o que acontece é que ela foi um dos primeiros traços
que o próprio Tite desenhou, e que ela seria apresentada como uma ceifadora de alma usando uma foice e destruindo todos os espíritos do mal que atiravam com armas de fogo. Mas então ele decidiu mudar esse rumo e desenhou então o Ichigo Kurosaki, que acabou assumindo o protagonismo da Rukia. Mas isso não quer dizer que ela acabou sendo descartável, porque a Rukia por pouco foi a principal protagonista desse anime, principalmente do mangá, mas ela acabou se tornando uma personagem muito querida pelos fãs. E também uma outra curiosidade envolvendo agora o Ichigo Kurosaki, o protagonista adolescente de 15 anos, ele seria na realidade um detetive espiritual. Mas essa aí é uma referência muito conhecida de outra obra-prima dos mangás e principalmente do anime. E eu estou falando do protagonista do anime Yu Yu Hakusho, que marcou gerações na extinta rede Manchete, o Yusuke Urameshi, que é um detetive espiritual. E o Ichigo, na minha opinião, parecia que ele ia tomar essa referência exatamente do próprio Yusuke Urameshi do universo de Yu Yu Hakusho. Mas só que então o que aconteceu, ao invés do Ichigo ser apresentado como um detetive sobrenatural nesse anime, investigando todos os mistérios e combatendo todas as ameaças de criaturas do mal, ele então decidiu mudar esse rumo, fazendo com que a personagem Rukia o transformasse num Shinigami substituto com poderes sobrenaturais. Mas uma outra curiosidade do nome do protagonista, Ichigo, é que em japonês, para português, Ichigo significa morango. Mas, por outro lado, o nome Ichi, tirando o Go, o Ichi quer dizer número 1, mas o Ichigo na realidade é número 15. Em japonês se diz Ichigo, mas tem duas referências, Ichigo, morango, e no outro lado, número 15. E esse foi um nome dado para o principal protagonista. Mas além de outras curiosidades, é os Shinigamis da classe 0. Os Shinigamis da Sociedade das Almas da classe 0, eles são considerados um dos membros mais poderosos da Sociedade das Almas e focado em muitas batalhas épicas, uma das melhores de todas, que também foi um marco na televisão e que conquistou muitos fãs. E também não quer dizer que o Ichigo Kurosaki chega a não ser muito poderoso, mas ele é poderoso sim, assumindo várias formas como um rolo, usando uma máscara e assumindo várias formas e evoluindo ainda mais os seus poderes de ceifador de alma e também alcançando o nível alto da sua espada chamada Zanpakuto, que são as Bankais, conhecidas como as espadas de uma forma diferente que os Shinigamis usam, assumindo vários poderes espirituais e além de formas de criaturas que são os Hollows, evoluindo ainda mais o seu nível de poder sobrenatural. E Bleach, que faz parte do universo da Shonen Jump, teve o total dos seus 74 volumes do mangá, com uma cópia de 380 milhões já vendidas no Japão e também aqui no Brasil pela editora Panini. E o total de capítulos foram 160 ou talvez 190 no total, e que acabou sendo uma das cópias de mangás como as melhores de todas, superando até mesmo Naruto, One Piece, que ainda hoje publica novos capítulos, já que o anime ainda segue na sua reta final e já tem um total de 1.300 e tal de episódios. Mas agora o que a gente aguarda é o retorno da parte 4, que é o arco final da Guerra Sangrenta de 100 anos, e que antes iria estrear esse ano de 2025, mas agora foi adiado para estrear ano que vem, 2026. E galera, eu tô animado demais para ver como vai acabar o anime Bleach, que é um dos meus favoritos também, e é muito legal. Eu aconselho vocês a assistirem porque vale muito a pena. É verdade. Agora eu passo essa pergunta para vocês. Vocês já assistiram Bleach ou não? Ou já ouviram falar desse anime por indicação de alguém? E qual dos seus personagens favoritos e o que vocês esperam do arco final da Guerra Sangrenta de 100 anos? É dúvida? É só vocês deixarem seus comentários aqui embaixo do meu vídeo. Não contavam com minha astúcia. É isso aí, pessoal, esse foi mais um vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e quero lembrar vocês de não se esquecerem de seguir o canal Ultra Tokusatsu XD pelas redes sociais para vocês ficarem ligados nas novidades que estão chegando, e venha conhecer também o site oficial do meu canal, que é esse aí, Ultra Tokusatsu XD,
ultra.ib.com facinho. Lá você poderá ver os destaques de Giro de Notícia desse ano de 2025, viu? Lembrando vocês que agora você pode fazer parte do grupo da comunidade do nosso canal, não só pelo Facebook, mas agora pelo WhatsApp. É isso aí, pessoal, venha fazer parte do grupo da comunidade do canal Ultra Tokusatsu XD pelo WhatsApp e principalmente pelo Facebook, que lá você será muito bem-vindo, tá legal? Então, é isso mesmo, vejo vocês na próxima, um forte abraço para vocês e Power Ultra! Tchau!